Quando você prova Seara, nem Sextou! Que música é? Eu não tô ouvindo música, vocês estão ouvindo? Não, essa música não... Olha, não botaram música hoje. You can just I'm having the time of my life. Putz, Felipe, você arrasou. What's that thing? Singing the dancing queen. Minuto de silêncio pra rainha, depois ela dançou, né? Gente, Felipe Carvalho adora essa música. É a que eu sempre canto no karaokê. Beijo. Ó, gente, é o seguinte, sextou, Gazeta Esportiva tá no ar, com essa super dupla ao meu lado, Flávio Prado, meu coach. E o seu comentarista e apresentador. E aqui, Osmar Garrafa. Área. Temos também os comentários do mestre Alberto Helena Júnior. Ai, que chique que ele tá. E é o seguinte, hoje nós vamos falar da grande classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana. São Paulino tá em festa. Tem também a convocação do Tite para os próximos amistosos. Você gostou dos nomes dele? Não viu? Você vai ver aqui. Tem ainda o Palmeiras com jogador titular sendo cobiçado pelo exterior. Quem é? Já já. E o Corinthians se preparando aí para o clássico de domingo. A gente volta daqui a pouquinho depois dessas dicas. Já voltamos, meu povo, e a gente começa, sabe com o quê? Com a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Gana, no dia 23 de setembro, contra a Tunísia, dia 27. Os dois amistosos serão na França. Vamos lá para a lista? Bora na tela, Fini. Goleiros são Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Gostaram? Vai comentando agora ou não? Primeiro eu vou seguir tudo, tá? Depois a gente comenta. Laterais, Alexandro, da Juventus, Alex Telles, do Sevilha e Danilo, da Juventus. Zagueiros, Bremer, da Juventus, Militão, do Real Madrid e Ibanez, da Roma. Marquinhos, do Paris Saint-Germain e Thiago Silva, do Chelsea. Meias, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Everton Ribeiro, do Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes, Antony, do Manchester United, Firmino, do Liverpool, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar, do PSG, Pedro, do Flamengo, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid e Vinícius Júnior, também do Real Madrid. Muito bem, essa é a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. Quando sai essa lista, hein? Deve sair... Um mês antes, mais ou Em menos. outubro, né? Em Final, outubro, mais ou menos. menos. No meio de outubro, no meio pro final de outubro. Muito bem. E aí, depois da convocação do técnico Tite, ele falou sobre a concorrência entre Everton Ribeiro e Coutinho. No final dessa resposta, ele citou jogadores do Palmeiras e do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha? E eu quero fazer aqui um enaltecimento ao grande trabalho do Dorival Júnior. Ele conseguiu, em tão rápido tempo, ajustar a equipe numa mecânica tal e que, em cima de uma ideia de quantificação de carga, né, e fazer complemento de setores e complemento de equipe, o que é muito difícil, Ele eleva o nível técnico dos atletas. Porque o Dudu, para mim, foi o melhor jogador na classificação de Palmeiras e Atlético Mineiro, para mim. Então, concorrem, sim. E não vou deixar de desconsiderar a performance dos atletas em função desse aspecto. Cássio está retornando num grande momento. Não foi convocado pós-Copa nenhum, mas está vivendo grande. O Santos retomando agora um patamar, só para colocar o quanto a gente está. Bom, o Tite ainda falou também sobre a situação do Gustavo Scarpa. Dá uma olhada. Eu gosto muito de Scarpa, desde o tempo do Fluminense. Ele jogava pelo lado como jogador de flutuação. Está concorrendo junto com Veiga, junto com Everton Ribeiro, junto com Coutinho, junto com Paquetá, que são jogadores que trabalham mais ou menos essa função, e é o que eu falei, não consigo satisfazer todo mundo. Decidir também é satisfazer alguns, ficar chateado, mas respeitar todos, isso tenho certeza, e eu tenho o reconhecimento do grande momento de Scarpa também.
Bom, então vamos emendar com a enquete do dia. O que você achou da convocação de hoje da Seleção Brasileira? Você achou uma convocação boa, regular ou ruim? Vote lá no site gazetesportiva.com, tá? Você pode usar esse QR Code que tá aí no cantinho da cara ruim para entrar direto no site gazetesportiva.com, que é muito bom, e dar a sua opinião pra gente falar aqui no final do programa. O que você achou, Flávio Prado? Eu acompanhei toda a convocação, inclusive a entrevista do Tite, entendi perfeitamente o que ele quis fazer, gostei. Tem alguns nomes que aparecem aí, Bremer e Ibanez, não chegam a ser surpresa pelo que a gente já havia ouvido falar de observações. Talvez um deles até ganhe a oportunidade de ir para a Copa, porque, na verdade, essa vaga é do Veríssimo, né? Mas ele está machucado, e aí ele foi dar uma olhadinha nesses jogadores. O Ibanez joga também pelo lado do campo. Ficou muito claro que o lateral direito ou será o Daniel Alves ou não será nenhum. Aí ele vai improvisar o Militão ou o Ibanez naquele setor. A briga é Everton Ribeiro e Coutinho por uma vaga. Vai depender do detalhe. O Coutinho não está jogando bem, o Everton voltou a jogar bem. No ataque, por exemplo, ele não chamou o Gabriel Jesus, mas está muito claro que o Gabriel Jesus vai para a Copa. Vai para a Copa. Aí talvez até por nem precisar fazer observação, né? Pedro e Matheus Cunha, talvez sobre uma vaga para os dois, um ou outro. Talvez leve os dois, são 26. Talvez essa vaga que fique faltando do lateral seja usada nesse caso. Enfim, ele vai fazer alguns experimentos, mas aí eu acredito que ele muda entre 20% e 25% desta convocação para a Copa. Para a convocação final. Final. E foi uma convocação boa, regular ou ruim? Boa, muito boa. Deu oportunidade dos setores que estão faltando e convocou os óbvios, né, para fazer as jornadas que ele vai fazer contra os times africanos. Não caberia o Gustavo Scarpa aí, Rafa? Então, Michele, boa noite, Michele, Flávio, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. O Tite foi muito bem, não só na convocação, como principalmente na coletiva. Quando ele cita alguns nomes, ele fala do Dorival, do trabalho, acho que isso é muito legal, Justiça, o técnico que ajeitou o melhor time do país nesse momento. Ele fala do Dudu, que está sendo muito questionado, porque não está aparecendo na relação, fala do Scarpa. São jogadores que caberiam, mas ele também dá a justificativa, né, Flávio? Que a decisão é dele, alguém vai ficar de fora. Não é só isso, né? Ele falou Scarpa, ele é um jogador convocável, claro, mas ele está disputando com o Coutinho, com o Everton Paquetá e com o Everton Ribeiro. É isso. Duro, gente. Alguém vai sobrar, né? E a escolha é dele. E aí vai muito do pessoal. Eu prefiro o Scarpa ao Everton. Eu prefiro o Coutinho ao Scarpa. Então, acho que o Tite, ele não dá para levar todo mundo, essa é a grande verdade. E talvez o de positivo nisso, Flávio, é o fato de a gente estar até com material disponível em algumas posições com mais de um jogador por posição, dando esse problema para o treinador. Isso é aspecto positivo. Se as peças vão se agregar, estão se agregando. O trabalho do Tite é um trabalho muito bom que tem sido feito à frente da seleção brasileira. E a outra leitura que o Flávio fez, eu não mudo uma vírgula de tudo que ele falou. Ele deu certinho, quem é lateral, quem não vai. O Jesus, obviamente, vai à Copa do Mundo, tem essa briga aí lá no Pedro, lá na frente. O Pedro era para ser a grande surpresa da convocação, mas acabou não sendo a grande surpresa. Apareceram outros jogadores até pelo setor de ala direita ali. E para mim, eu entendo que fez muita justiça Pedro e Everton Ribeiro nessa chamada, pelo que estão jogando. E o Pedro, para mim, Flávio, se mantiver essa linha, é mais do que ir à Copa, é ser titular da seleção brasileira. Primeiro contato com o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. O que o senhor achou da convocação da seleção? Boa noite, meu amor. Claro que foi boa a convocação. Mas acho que o Scarpa poderia ir no lugar do Fred, por exemplo. Por quê? Porque o Scarpa é um jogador mais versátil. Ele tanto pode colaborar jogando como meia armador, ponta esquerda, lateral esquerdo e até o chamado segundo volante, isto é, um meia de armação. De resto, tudo legal. Também acho que deveria ter chamado o Gabriel Jesus no lugar do Matheus. Por quê? Porque o Gabriel está numa fase esplendorosa no Arsenal. E, consequentemente, não ser chamado agora pode baixar a crista do rapaz, né? Num momento especial da carreira dele, da vida do futebol brasileiro. Tá certo, mestre. Bom, agora tá na hora de ver como que foi a classificação do São Paulo para a grande decisão da Copa Sul-Americana. Põe na tela. Na chegada do São Paulo ao Morumbi, a torcida anunciava que essa seria uma noite de muita festa.
É inacreditável o que eles fazem, né? Não é de hoje, né? No Paulista foi assim, nos Jogos do Brasileiro foi assim. Quando você vê que eles estão do nosso lado, então a gente, né, tira a motivação que a gente acha que nem nós mesmos sabemos que nós temos, né? A festa anunciada não demorou muito para começar. Logo aos 3 minutos, Patrick fez o primeiro. E ali, o tricolor começou a desmontar a vantagem de 2 gols do Atlético. O ritmo são paulino era avassalador. Em campo, parecia apenas que o tricolor estava jogando. E oportunidades não faltaram. Teve até um gol anulado de Caleri. E tudo isso em apenas 15 minutos. Alisson foi a novidade de Rogério na escalação. E ele estava tão ligado em campo e por muito pouco não marcou. Nesse lance, Caleri mandou para fora. O Dragão estava encurralado. E o primeiro tempo terminou 1-0 tricolor. Resultado que dava a vaga ao Atlético. Para a segunda etapa, o São Paulo sabia que era tudo ou nada. E aí, o time se lançou ao ataque. A pressão era grande. E não demorou muito para toca no Patrick, que é gol. São Paulo, 2-0. O resultado levava a decisão aos pênaltis. O tricolor queria o terceiro para liquidar a fatura, mas ele não veio. E a vaga foi decidida mesmo nos penais. Nas cobranças, Reinaldo com raiva fez 1-0. Rato empatou. Caleri no meio do gol e tricolor 2-1. Baralhas mandou para fora. Luciano desperdiçou a chance de manter o São Paulo em vantagem. Renan defendeu. Na sequência, Shailon e São Paulo empatou, 2-2. Igor Vinícius fez 3-2 tricolor. Léo Pereira bateu forte, mas na trave. E aí, o argentino Galopo, com muita categoria, fez São Paulo classificado 4, Atlético Goianiense eliminado 2 e festa no Morumbi. No próximo dia 1º, o tricolor decide em Córdoba o título da Sul-Americana com o Independente Del Valle do Equador. E saímos daqui classificados, rumo a uma final, um torneio internacional, com todas as dificuldades que o clube atravessa, mas ainda nós temos a oportunidade de fechar o ano contra um time muito bom que é o Del Valle, mas uma oportunidade de brigar na Argentina por esse título que eu acho que muda muito a parte de programação do ano que vem. Bom, até a decisão, resta ao torcedor continuar comemorando. Muito legal! Novo contato com o mestre. Vou comentar um pouquinho antes do mestre falar, mas eu primeiro vou perguntar pro mestre, vai? E aí depois os meninos falam aqui. Ô mestre, o senhor gostou do desempenho do São Paulo? Foi a maior exibição do São Paulo de muito tempo, de muitos anos, porque simplesmente o Rogério Ceni fez o óbvio, fez o que é absolutamente necessário no futebol brasileiro. Ele mandou para a lata do lixo essa modinha retrô dos 3 zagueiros, botou um volante só, um meia armador, um meia ponta de lança e 3 atacantes, 2 abertos e um centroavante. Dessa maneira, o São Paulo pôde assumir o controle do meio de campo, avançou a sua marcação, como é moderno e eterno sistema de jogo, e conseguiu, dessa maneira, simplesmente destroçar o Atlético. Teria que ganhar no tempo regulamentar por uma goleada de 4 ou 5, dadas as chances criadas. Então, pelo amor de Deus, Ceni, mantenha esse esquema, mantenha esse time, jogue pelo menos 4, 5 partidas junto para o pessoal ainda mais se harmonizar em campo, que é o caminho certo. É isso aí, mestre. Flávio Prado. O São Paulo não tinha alternativa, né? Ele fez uma partida patética lá em Goiânia e precisava sair para o jogo, e saiu para o jogo, se deu bem, poderia ter vencido no tempo normal, e aí acabou sendo feliz na cobrança dos pênaltis e ganhou o jogo. Poderia ter mudado toda a história se ele perdesse nos pênaltis. Aí essa euforia toda ia para o espaço. Merecia ter ganho no tempo normal,
como mereceu perder lá do jeito que perdeu. Então, essa irregularidade do São Paulo é que não dá certeza de absolutamente nada. Ontem, pelo jogo, São Paulo poderia ter ganho no tempo normal, não é favorito contra o Independente Del Valle, é um jogo pau a pau, absolutamente equilibrado, e é importante para o São Paulo ir para decisões, mesmo que não seja a decisão da Libertadores, da Sul-Americana, mas ele já foi para a decisão do Campeonato Mas Paulista. é um jogo só, né? Também. Exatamente. Já foi para a decisão do Paulista esse ano, ganhou o Paulista no ano passado. São Paulo começa a voltar para um ponto de protagonismo. Isso. A gente sabe que ele não vai brigar com o Flamengo, não vai brigar com o Palmeiras, não vai disputar os grandes títulos, mas pelo menos ele volta nas competições intermediárias a ter algum protagonismo. Para o torcedor do São Paulo de 15, 16, 17 anos, saber que o time dele disputa coisas, que ele não estava sabendo, né? Porque fazia 10 anos que não ganhava nada. Fala, Garrafa. Então, e esse ano, Flávio, você lá no início da temporada imaginar que o São Paulo chegaria a 2 decisões, ninguém apostaria. Decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, acabou ficando no meio do caminho, e agora a decisão da Copa Sul-Americana, torneio internacional, depois de 10 anos. Então, tem muito mérito aí o trabalho do Rogério. O time está ajeitado, está montado? Não está, tem sérios problemas. Daqui a pouco a gente vai ter notícia, inclusive, ruim para a torcida do São Paulo. Já estou sabendo aí, vão trazer notícias aí, problemas para o Rogério. E mesmo assim ele vai ajustando o time. E o mestre falou, óbvio, né? Aquilo que o Rogério tinha que ter feito, não tinha outra alternativa. Ele abre mão de um dos seus zagueiros e coloca criatividade nesse meio campo. Coloca o Alisson. E aí foi jogo de um time só. O Atlético foi um mero coadjuvante, jogou apenas contra o relógio, atmosfera linda no estádio do Morumbi. Há muito tempo a gente não via a torcida do São Paulo em tamanha festa. E a festa depois do jogo, então, pessoal, parecia que era o título. Mas é por tudo isso que o Flávio destacou, pelo momento do passado que vinha do São Paulo sem ganhar absolutamente nada. Bom, contato direto com o José Paes, no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O que mais você separou da entrevista do Rogério Ceni pra gente? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Pois é, os meninos falavam aí, poxa, São Paulo já chegou na final do Paulista nesse ano, agora chega na final da Copa Sul-Americana. O São Paulo que atingiu a sua segunda meta orçamentária e esportiva dessa temporada, porque já tinha chegado aí na final do Paulista, como a gente mencionou, agora chega na final da Copa Sul-Americana, já ultrapassou a meta ao chegar na semifinal da Copa do Brasil. A meta para o São Paulo, estipulada em documentos oficiais do clube aí, era chegar até as quartas de final, então já passou, está na semi, faz o segundo jogo contra o Flamengo na semana que vem, tendo perdido o primeiro aqui no Morumbi. No Campeonato Brasileiro, que está deixando um pouquinho a desejar, né? A meta era ficar ali de sexto para cima. São Paulo hoje está na parte de baixo, está em 14º lugar, mas enfim, o São Paulo vai se virando e dando um jeito para conseguir atingir o que precisa atingir, o que estava combinado aí lá entre presidente, entre Rogério Ceni, entre Muricy Ramalho, enfim, entre as partes do futebol do São Paulo. E o técnico Rogério Ceni ontem na entrevista coletiva falou justamente sobre isso que a gente debatia aí, sobre essas informações que eu trouxe aqui para vocês agora, sobre o ano do São Paulo de 2022. Vamos conferir o Rogério. Eu falo para eles, nós temos que colocar o quadro na parede, senão não faz sentido também eu estar aqui, tá entendendo? Então passava muito por hoje todo o contexto que vem a seguir. A vitória de hoje, vitória não, né? A classificação de hoje, ela influencia muito para as próximas partidas, para os próximos jogos. Nós ainda vamos atrás do objetivo. Porque se há 8 meses atrás te propusesse um contrato que você chegaria na semi da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista, e que, logicamente, no Brasileiro estivesse numa condição um pouco melhor que a gente se encontra hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, diante da situação que o clube atravessa, teria assinado embaixo, né? Mas nós somos movidos a conquistas. Eu sou movido a conquistas. Temos mais 3 semanas para trabalhar esse time para tentar ser campeão. Tá, então a palavra do Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva. E o São Paulo, viu, Michele, que já conseguiu 25 milhões de reais em premiação na Copa Sul-Americana nesta temporada de 2022. Por chegar à final aí ganhou mais 2 milhões de dólares. Se vencer a final vai ganhar aí quase mais 8 milhões de dólares, totalizando 40 milhões de reais caso seja campeão da Copa Sul-Americana em premiação. É muito dinheiro, dinheiro que está precisando o São Paulo nesse momento aí de 2022. Garrafa falava, poxa, tem uma notícia triste aí para o São Paulino. Pois é, o Gabriel Neves, ele saiu de muletas ontem do Morumbi, teve um problema no joelho direito, deixou o jogo ainda no primeiro tempo para a entrada do Pablo Maia. Hoje ele passou por exames, teve uma lesão ligamentar no joelho direito, não vai jogar a final da Copa Sul-Americana no próximo dia 1º de
de outubro. O São Paulo não dá prazo aí para que os jogadores, de recuperação dos jogadores, mas a tendência é essa, que ele não jogue a finalíssima da Copa Sul-Americana. O São Paulo que optou aí por um tratamento conservador. Não vai ter cirurgia, não vai ter operação, mas o jogador fica fora aí da finalíssima da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Tricolaço do Morumbi, direto aqui da Barra Funda, viu, Mi? Vai daí! Eu, Zé, brigadão. Fala, Garrafa, o que você quer falar? O aspecto importante no quesito finanças, né? Eu não fico... Tem torcedor hoje em dia, deu 50 mil de público, os caras comemoram por causa de renda. Na minha época de torcedor, o negócio o time tá ganhando o campeonato. Mas para esse momento do São Paulo, uma dificuldade danada. Já ganhou 25 milhões, aonde competições estão pagando muito, como Copa do Brasil, própria Sul-Americana, é importantíssimo. O São Paulo tá numa draga danada. Então, todo esse dinheiro, esse recurso que entra pro caixa, vai pro Daniel dá um Alves. alívio. Já pagou o Daniel Alves. Você vai dar corda, o programa tava indo bem, você vai dar corda, vai mexer com quem tá quieto. Vamos ter que lembrar dos... Hoje não é dia de lembrar do Zé do Batuque. Quem tem dívida tem que pagar Hoje não é dívida. dia de lembrar do Zé do Batuque. Hoje a torcida do São Paulo tá em festa, mas essa grana é muito bem-vinda. Mas aí, negócio de dívida, a coisa tá brava do mesmo jeito, né? Não, é legal, assim, foi bacana pra torcida, a molecada que não viu o São Paulo chegar em finais importantes e tal, pelo menos viu, né, chegar à final. E vamos ver agora o que vai acontecer, né? O São Paulo não tem sido protagonista de nada, bem da verdade. A gente lembra o escândalo que foi quando ganhou o Campeonato Paulista, inclusive no meio da redonda e tal. Não, foi um escândalo, né? Poxa, pra quem conheceu o São Paulo, que ganhava Libertadores, Mundiais e tal... Mas calma, é uma recuperação. O senhor tá muito áspero com o São Paulo hoje. Você tá muito amargo, Hoje é um dia que o São Paulino tá em festa. Não põe água, querendo jogar água no chopp, sexta-feira, água no chopp do São Paulino. Só não pode vender ilusão, né, gente? Tá tirando o catupiry da pizza, você. O São Paulo, ele era o maior time do Brasil e hoje não consegue ser protagonista. Foi legal, mas eu não vejo isso assim como um indício de recuperação. Ele está disputando uma competição menor, chegou na final, bacana. Pra quem só pagava mico, só deixando... Vai ganhar dinheiro, tá bem. Mas daí a dizer que está começando a se recuperar, mas está um pouco distante ainda. Falta muita coisa, claro. Vamos ver como ficou o nosso palpitômetro do jogo de ontem. Ixi, eu errei feio demais. Deixa eu ver, vamos ver como foi ontem. O Chico Lang falou que era 2-0 pro Atlético, errou. O Miller 1-1 também já era. Eu falei 2-1 pro São Paulo, errei, mas dei a vitória pro São Paulo. 4-1 o Alexandre Silvestre, aí o Silver acreditou na classificação. Não, mas E você também. Então, mas eu falei que 3-1 era pênalti, ó. E foi aí pra você pênalti. Perguntou, e eu falei depois, e dá o quê? Dá São Paulo. Vai dar São Paulo no pênalti. Osmar Garrafa, ponto pra você. Tá na frente. Tinha mais uma pessoa que tinha ganhado um ponto muito legal. Não lembro quem foi. Acho que foi o Chico. Foi o Chico. Em alguma coisa. Ponto pra você. Vamos trazer agora o Thiago Salazar pro debate do dia, direto do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Você já tem aí a provável escalação do Corinthians? Já sim, Michele, já temos a provável escalação do Corinthians. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. E se o São Paulo, né, teve esse drama todo, essa noite histórica, nessa quinta-feira lá no Morumbi pela Copa Sul-Americana, o Corinthians está trabalhando no CT Joaquim Grava, focado no Majestoso desde segunda-feira. Semana livre para trabalhar, preparar, treinar e tudo mais. Tudo para tentar acabar com o tabu, né? Afinal, vamos dar uma olhada aqui nos números que vão aparecer do meu lado. O Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi, palco do confronto deste domingo às 4 horas da tarde, desde 2017. De lá para cá, 10 partidas, 10 clássicos, 7 derrotas alvinegras, 3 empates, 12 gols marcados pelo Tricolor e apenas 4 golzinhos marcados pelos corintianos. Para isso, o Vitor Pereira ainda não deve contar com o Renato Augusto, que já está treinando com o grupo no gramado, mas está sendo preparado para a decisão da Copa do Brasil. Maicon também ainda fora, Raul Gustavo também ainda fora, enfim. Mas pelo menos o Vitor Pereira deve ter como opção para esse jogo um Watson, um Piton de volta, o Duqueiroz, que cumpriu suspensão e também retorna. Mas enfim, vamos colocar aqui o campinho também para a gente ver a provável escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo. Vitor Pereira deve escalar o time com Cássio no gol, uma dúvida se o Fagner vai ter condição de jogar, se não tiver vai jogar o Bruno Mendes na lateral, e aí vem Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz, Giuliano no lugar de Renato Augusto,
Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto no comando do ataque. Este deve ser o Corinthians, que vai tentar quebrar o tabu e manter o time no G4. E aí, vocês acham que é assim que o Timão tem que entrar em campo? Dá para vencer o São Paulo com essa escalação? Daqui a pouco eu volto para falar de mercado, mas agora eu deixo a bola com vocês para vocês falarem desse majestoso, Michele. Dá pro Corinthians vencer com essa escalação? Tá. 4-3-3, o time meio ofensivo, é o provável, dentro das condições que o Salazar colocou, jogadores contundidos, é um bom time, sim. Acho que dá para encarar o São Paulo. Mas o São Paulo tá felizão Ele também. Cansado também, né? Tá cansado. Estressado. Ele escalando esse time aí que o Salazar colocou pra gente como Desgaste. provável, é o melhor Corinthians que ele tem, pensando também no jogo contra o Fluminense. O Renato Augusto é um jogador que tem que ser preservado, né? Já está ainda no processo de recuperação. Aí na dúvida ali pela lateral direita, e no mais é a base. Eu não sou contra você poupar, tirar uma ou outra peça. O que não dá é para fazer aquela salada que ele estava fazendo. Cada hora ele punha um jogo, dividia o time no meio e tal. Agora não, a base está aí. A espinha dorsal do time é essa. E o Corinthians, para mim, é favorito no próximo domingo. Pelo desgaste que a gente viu do São Paulo. Emocional, e aí, físico, né? Tirar um peso, desgaste emocional, os jogadores foram ao limite. O Patrick, ele saiu de campo, só faltou sair carregado. Não tinha mais. O Luciano e o próprio Caleri também já sentiram em campo. Então o Corinthians vai chegar mais inteiro. E isso pode tornar o Corinthians favorito. Aquele lema que tinha o São Paulo antes, onde não chega a perna, chega o coração. Foi mais ou menos. Era do Crespo, mas foi mais ou menos assim. Valeu. Foi isso mesmo. Bom, bora pro nosso palpitômetro de São Paulo e Corinthians? Quem começa hoje é o Flávio Prado. Vamos lá, Flávio Prado, o seu palpite eu vou aqui no meio. Pra mim dá Corinthians 2-1 por tudo que foi colocado aqui. Eu pensei nesse palpite, sabia? Mas aí depois eu mudei. Qual que é o seu palpite, Garrafa? 2-1 Corinthians. Também é 2-1? Gente, ainda bem que eu não dei esse palpite, senão vai ficar igual. Eu dei 1-0 Corinthians. Que fazendo uma matemática. Tá todo mundo na mesma linha. Mestre Alberto Helena Júnior, qual o seu palpite para esse clássico? Eu não me lembro bem qual que eu passei, mas acho que é 1-0 pro Corinthians. O Corinthians, mestre, o seu palpite foi 2-1 Corinthians. Eu também não estava lembrando. Eu também não, eu fui meio na baseada. Salazar vai dar palpite também? Salazar e do José Paz. Deixa eu ver o que o Salazar falou. O que ele falou? 1-1. Pode ser. E o Zé 1-0 é igual o meu. Salazar é 1-0 pro Corinthians e o Zé Paz... eu não enxergo a foto. O Zé Paz é 1-1. O Zé Paz é 1-1 e o Salazar é que nem eu. 1-0 Corinthians. 1-0, tá certo então. O Rogério sempre tá em frente à tela tirando foto. Vou estar printando que depois ele te liga. A chance de dar totalmente da São Paulo é grande, hein? Porque não tem ninguém ali do lado do São Paulo, Ninguém apostou no São Paulo, gente. Mas acho que justamente por esse desgaste que foi, né? Bom, seguinte. Porque o Corinthians é melhor que o São Paulo também. Além disso, tem esse pequeno detalhezinho também. Né? Ô, mestre, o que o senhor acha que vem por aí com esse clássico? Olha, eu acho que pode vir a ser um belíssimo jogo de futebol. É um clássico emocionante. Caso o Ceni mantenha esse time de ontem, com o mesmo esquema e tal. O Corinthians sofre com a ausência do Renato Augusto. Mas o Juliano, de certa forma, compensa um pouco o setor de criação do time do Corinthians e, portanto, acho que vai ser um jogo muito interessante se as condições forem essas que eu estabeleci aqui. Espero que o bom senso predomine. Muito bom, mestre. E o Alexandre Silvestre chega agora da Academia de Futebol com informações do Palmeiras. Tem proposta do exterior por titular importante do Verdão. É isso, Silvestre. Mas antes, fala pra gente sobre o time. Boa noite, querido. Vou falar no sacrifício porque eu tomei um vento frio ontem à noite e perdi a voz, Michele. Mas tudo bem, dá para falar e dá para dar esse noticiário do Palmeiras. Palmeiras que não encerrou a preparação para o jogo ainda contra o Juventude amanhã à noite no Allianz Parque, líder contra Lanterninha. Amanhã pela manhã o Abel vai fazer aquele treino leve de posicionamento aqui na academia para o jogo que é às 9 da noite. Palmeiras com a gordura de 7 pontos em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado. O único desfalque para valer é o Rafael Veiga, que ainda não está recuperado da torção no tornozelo direito.
ele corre até o risco de passar por cirurgia, Michele. O Palmeiras está tentando fazer um tratamento conservador, à base de fisioterapia, gelo, remedinho, choquezinhos, massagem, aquela história toda, mas é possível que o Rafael, num futuro não tão distante, opere o tornozelo. Vamos aguardar um pouquinho. Para o lugar do Rafael Veiga, no mais tem a volta do Danilo, que estava suspenso na Libertadores, e o time titular provavelmente em campo. Palmeiras com 13 finais até o final do ano para ser campeão brasileiro. É a meta e o plano do Abel Ferreira. Para o lugar do Rafael Veiga, ele deve simplesmente, português, colocar o Bruno Tabata, como já fez em jogos anteriores. E o Tabata aposta muito na força física do Palmeiras, na parte tática, técnica e principalmente, mental. Fala aí, Tabata. Como você falou, né, foi uma sequência muito complicada, né? Ainda vai ser muito complicada agora até o final. Acho que a equipe é muito forte mentalmente. Acho que o que aconteceu na terça-feira, apesar de não poder avançar para a final, que era o que a gente mais queria, a gente pôde mostrar isso. A nossa equipe é forte, a nossa equipe mesmo com um a menos conseguiu impor o nosso ritmo de jogo e, enfim, coisas que acontecem no futebol. Não conseguimos avançar para a final, mas agora temos aí muitos jogos para poder dar uma resposta, não pelo que aconteceu, mas porque somos o primeiro colocado, temos a ambição de sair campeão no final do campeonato. Eu acho que é manter o que a gente vem fazendo, manter o nosso espírito, manter a união. O grupo é muito unido, muito forte, mostra por que conquistou o que conquistou nos últimos anos. Eu acho que a gente tem tudo para, nesses próximos jogos aí, poder manter o ritmo e poder sair campeão no final. Mais de 37 mil ingressos vendidos já para o jogo do Palmeiras contra o Juventude, sábado à noite no Allianz Parque, Michele. Agora os bastidores. Primeiro, precisamos falar de Scarpinha. O Gustavo Scarpa, como todo mundo já sabe, vai embora no final do ano. Já tem um pré-contrato, um pré-acerto com um time pequeno do futebol inglês, da Premier League. É desejo do Scarpa, é um plano familiar do Scarpa ir com a esposa morar na Europa, morar na Inglaterra, independentemente de clube. O Palmeiras tentou convencer o Scarpa a ficar, não conseguiu, e nos últimos dias fez uma nova investida para uma espécie de recompra. A gente paga lá para os ingleses, você fica mais um pouco aqui e tal, mas pelo jeito o Scarpa vai voar, está com as malas prontas mesmo para jogar e morar na Inglaterra. Agora sobre o Rony, vai chegar uma proposta oficial do futebol do Catar. Os empresários do Rony, o time que cuida da carreira do Rony, o staff do Rony, já autorizou esse time do Catar, que é mantido sob sigilo, a formular uma proposta oficial. Para essa proposta ser apresentada ao Palmeiras, a presidente Leila Pereira. Essa proposta giraria em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente, se eu não me engano, pelas contas, quase 80 milhões de reais. O Rony é xodó da torcida, é xodó do técnico, é um jogador importante, é o artilheiro do time na história da Libertadores, é uma peça fundamental, mas tem 27 anos, não acho que seja pouco dinheiro. Aguardemos, até porque uma resposta precisa ser dada até o dia 15 agora, que é quando fecha a janela lá pro mundo árabe, Michele. Se você fosse o Rony, você iria para o Catar? E se você fosse a Leila, venderia o Rony? Um beijo. Ai, quanto dinheiro que é mesmo? São 15 milhões de euros. Mas fica para ele? Não. Qual que é o salário dele? É aquilo que lá fica um pouco o Palmeiras. Não, o Palmeiras pagou 6 milhões de euros por 50% do passe. Se esses 15 milhões de euros forem para o Palmeiras teria, além de aproveitar muito bem o Rony, ganharia 3 vezes mais. Pra você ver, se for só se for tudo por toda a operação, o Palmeiras ficaria com 7,5 e aí não vale a pena. Aí é muito pouco. Tem um problema, né, gente? Nós estamos falando da vida de um profissional que deve estar ganhando uma bala para resolver os problemas do Roninho e do Rony Neto e do Rony Bisneto. É isso. Pode pôr mais um Rony. Mas o Rony é muito jovem. Quantos anos ele tem? 27. Bom, eu acho que eu iria pro Catar. Se eu fosse ele, eu iria pro Catar. Então, para ele, aí teria até um prêmio para ele, né? Eu acho. Ajudá-lo. Para ele. Se fosse ele, claro que eu iria, óbvio, né? Se eu fosse a Leila, eu acho que eu não venderia. Mas se eu fosse o Rony, eu ia querer ir. Esse é um impasse, né? Para o Palmeiras não é tão bom, para ele é maravilhoso. Mestre Alberto Helena Júnior, o senhor acha que o Palmeiras deve vender o Rony? Bom, deve não. Tem que fazer as contas aí direitinho.
Mas acho que não será um desastre para o Palmeiras, porque já passou da hora de botar o menino Hendrick, né, para substituir exatamente a posição ocupada nesse momento pelo Rony. Né? Vamos ver se isso acontece, porque parece que o menino está indo muito bem nos treinamentos também entre o time principal. Obrigada, mestre. Um beijão pro senhor até domingo no Mesa Redonda, viu? Um beijo. Você também. Obrigada. Beijo. Bom, José Paes de volta na nossa telinha aqui. Zé, cadê você? Mande mais notícias por aí. Você vai falar do Rogério Ceni, é isso? Bora falar um pouquinho do Rogério Ceni, viu? Mais um pouquinho do Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva, até porque o São Paulo ele folgou hoje, só se reapresenta amanhã e aí visando esse jogo contra o Corinthians no final de semana, no próximo domingo, o clássico majestoso lá no estádio do Morumbi. E ontem, uma coisa que chamou muita atenção da gente que estava assistindo esse jogo do São Paulo aí na Copa Sul-Americana foi que o Rogério Ceni estava de blazer lá, viu, Michele, à beira do gramado. O Rogério Ceni geralmente ele usa aí um uniforme do São Paulo, mas ontem estava na beca, alinhadíssimo ali, na estica, o técnico Rogério Ceni. E aí todo mundo começou a se questionar, poxa, mas por que o Rogério tá de blazer aí na beira do gramado? E o Osmar Garrafa, que tá aí nos nossos estúdios hoje, fez justamente esta pergunta para o mito Rogério Ceni. O porquê do blazer? Será pela importância do jogo? Vamos ver o que disse o Rogério. Roda aí. Não, é que tava dando azar a camisa. Não tava ganhando. Eu disse alguma coisa, nós temos que fazer, né? Já que o treinador ele não treina o time, ele só, né, escolhe a roupa, né? Então, hoje eu resolvi mudar. A Rafinha falou que nós já saímos ganhando de 1-0 quando ele me viu de blazer, então... enfim, foi só para mudar porque a camisa realmente não estava dando muita sorte. Tá então a palavra do elegantérrimo Rogério Ceni aqui no nosso glorioso Gazeta Esportivo. O Rogério Ceni que vinha usando a terceira camisa do São Paulo como uniforme ali à beira do gramado, desde o segundo jogo das quartas de final contra o América Mineiro fora de casa. De lá para cá tinham sido 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates do Rogério com a terceira camisa do São Paulo. Ele resolveu mudar e o São Paulo ontem ganhou e acabou se classificando então aí para a grande decisão da Copa Sul-Americana. Repetindo então, o São Paulo folgou hoje, se reapresenta amanhã às 11 horas da manhã aqui no CCT da Barra Funda, visando aí o super clássico do próximo domingo, viu, Michele? Volto contigo, tirarei agora 20 diazinhos aí de férias, só volto lá no dia 3 de outubro, tá, Mi? Beijão pra todo mundo aí. Ah, vou sentir saudades, Zé. Um beijo pra você, pra sua esposa e pro Telzinho, tá? Aproveitem bastante. Vai viajar? Ele vai viajar? Pra onde ele vai? Deixa ele falar pra nós. Onde você vai? Guayaquil. Vai em casa. Ficar em casa? Vai pra Guayaquil, Vai em casa, amigo. Não vou viajar, não. Conhecer o terreno. Tá, mas dá um pulinho na praia, né? Põe o pezinho do Theo na areia, aquelas coisas, tá bom? Um beijo, meu querido. Fala. Olha, E ó, esse negócio da roupa... Ainda bem nunca que eu... superstição, hein? Pois é. Não, se acontece comigo... Bom, agora ele não tira até mais. Pra ir no banheiro eu vou de blazer. Nossa senhora. Tá aí o Cuca da calça. Agora fica uma interrogação. Lembra o Cuca com a calça? O Cuca é um calça, né? Hoje é a calça vinho e tal. E outras... Bilardo, nossa, o Bilardo não deixava dar ré no Agora, o Rogério tem um clássico contra o Corinthians no final de semana. Vai de blazer. Vai como? Pô. E como ele vai... No verão. Como ele vai fazer no verão e como ele vai fazer pra decisão? Vai repetir a roupa? Vai! Tem que repetir. Vai dormir assim. Mas bota o paletó pra vender igual o Cuca. Eu particularmente aposto que contra o Corinthians, como o time já tá meio cansado e tal, ele não vai com a roupa, porque se perder ele não esfria a roupa. Se perde, ele não esfria a roupa a decisão. Verdade, pra guardar pro... Entendeu? Deu vale. Né? Né? Se ele vai de blazer contra o Corinthians e perde... Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, que vergonha. Pouco, às vezes. Você é muito? Não sou, mas às vezes, quem nunca? Uma bobagem acontece. Você é? Nossa senhora. Nossa, eu sou tudo. Pra tudo. Eu falo isso sempre. Eu falo assim, eu não passo debaixo de escada. É superstição? Não, mas por que eu vou passar da escada? Né? No caso... Então, sabe, eu não creio nas bruxas pelo que elas ai. Não, então, melhor. Outro dia a moça virou pra mim e falou assim, nossa, mas você deixa a roupa do avesso no guarda-roupa? Aí eu falei assim, ué, por quê? Aí ela, eu não falei, não, nem me conta. Pra eu não ficar com Chinelo isso. virado. Esse eu não posso, porque morre alguém. Minha mãe falava isso aí. Aí eu falei, não me conta porque eu não quero saber isso daí. Só que aí eu já fiquei pensando, bom, alguma coisa acontece. A roupa, e já comecei a desvirar tudo. Porque às vezes não dá tempo. Eu nem sei o que acontece, mas ela falou que não é bom.
Você sabia que já Salazar Vivão volta agora para a conversa com notícias de bastidores do Corinthians? Salazar, me conta uma coisa, o Timão já está de olho em reforço para o ano que vem? Tá sim, Michele, e não é difícil descobrir, né? Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro, centroavante, uma posição rara, jogador de apenas 25 anos, tá naquela idade boa, inclusive a idade que o Vitor Pereira tem comentado, que o Corinthians precisa de jogadores bem nessa faixa mesmo de idade, enfim. O Pedro Raul despertou interesse do Corinthians. A informação que eu tenho é que o Corinthians buscou informações, foi procurar o staff do jogador para saber, bom, qual que é a situação dele, ele tem sido procurado, não tem sido, quanto custa, enfim. O Corinthians foi buscar informações sobre o Pedro Raul. Chegou para mim é que é um jogador que interessa, que está no radar e sendo monitorado pela diretoria do Corinthians e pela comissão técnica do Corinthians. Lembrando, o Corinthians ainda não sabe se vai manter, se vai conseguir manter essa comissão técnica liderada pelo Vitor Pereira para 2023. Mas, como disse uma pessoa para mim hoje, não dá para esperar até dezembro para começar a pensar em outros jogadores, a dar essas olhadas, e é por isso que o Corinthians já está se antecipando. A boa notícia é que o Pedro Raul está emprestado ao Goiás, ele pertence ao Kashima Reysol, tem contrato até o final de 2023, né? Na verdade até janeiro de 2024, uma multinha ali de 3 milhões de dólares, aí você fala, não é tão caro, é um jogador de idade boa e tudo mais, o problema é que ele está chamando a atenção de muita gente, e a informação que veio depois é, todo mundo está atrás do Pedro, o Inter foi atrás, o Flamengo foi atrás, diversos clubes procuraram informações. O Corinthians do lado de cá passou para mim que não vai entrar em leilão, mas vai decidir, perto da próxima janela de transferências, se vai fazer uma proposta ou não pelo Pedro Raul. Por enquanto, é um jogador que o pessoal aqui está só de olho e procurando informação. Michele. Salazar, e aí, Pedro Raul? Nossa, se o Corinthians não vai entrar em leilão, não vai contratar, porque todo mundo quer o Pedro Raul. Quando o Salazar falou, o Corinthians quer o Pedro Raul, eu falei, eu também. Esse jogador, o Tite citou o Pedro Raul já algumas vezes em entrevista. Não é que ele vai para a seleção, mas ele falou, olha, vai conseguir? hoje ele falou, o Pedro Raul é um cara que está fazendo muitos gols num time que não tem tanto investimento, tanta força, está numa fase ótima. Ele não é jovem, ele tem 24, 25 anos, estou dizendo para futebol, né? Não é um garotinho, explodiu agora, mas explodiu de uma maneira impressionante. O artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Goiás. E é um fazedor de gols e gol custa caro. Então acho que não só times do Brasil, como times do exterior vão atrás dele. Então o Corinthians vai ter que dar um jeitinho de entrar em leilão se quiser levar o jogador, sim. Todo mundo de olho no jogador, né? O Corinthians está querendo demonstrar planejamento. Quer demonstrar planejamento? Faltam o quê? 2 meses para acabar a temporada. Tem que resolver a situação do português. É verdade. É do português, gente. Senão não resolve nada. Vou contratar jogador. Não, tem que resolver a situação do técnico. É um salário altíssimo. Então chega com o senhor Vitor Pereira. Por gentileza, senhor Vitor Pereira, o senhor tem um prazo de mais 15 dias para resolver se o senhor vai ficar ou se o senhor vai sair. O senhor vai sair, é um direito que o senhor tem. Então eu vou buscar um outro técnico. O senhor vai ficar, então já vamos fazer um vínculo aqui e resolver a vida. O Corinthians não pode ficar refém do técnico Vitor Pereira. É o que eu penso. O Vitor Pereira não fica? Um abraço pro gaiteiro. Ô Duílio, vai lá na CBF, já manda um emissário, tenta convencer o Tite. O Tite é o técnico pro Corinthians próximo ano. Acho que era aí que o Corinthians tinha que investir. Né? E não fica com esse discurso, não, eu não vou entrar em leilão. Não, porque minha sogra, a minha mulher, a minha sogra, pô, família. faltam 2 meses para assinar um contrato, você tem que saber o futuro. Aí chega em novembro, ele fala, vou voltar para ver os miúdos. E o Corinthians fica chupando o dedo? Eu também acho. E depende do planejamento do técnico para poder fechar o ano que vem. Agora o Tite esquece, o Tite parou. Mas enfim, mas acho que é uma tentativa. For alguma coisa pro exterior, eu acho que é uma tentativa, Flávio. Não, pode tentar. Né? Pode tentar. O não já tem, tenta. Exatamente. Olha, domingo tem mesa redonda futebol debate, né, Flávio? Isso, nós vamos receber o Loebner, que vai falar, discutir uma semana conturbada de VAR outra vez, e também o jornalista Weber Lima, que também vai debater e também brigar aqui com todo mundo. Resultado da nossa enquete deu regular, viu? O pessoal não gostou, 37% dos votos. Ai, não tem identidade, né, gente, essa seleção com o nosso país. O que você achou da convocação da seleção? Deu regular, que pena. Mas, deu regular, não deu ruim, quase deu ruim. Maioria respondeu que foi a falta do Scarpa. O pessoal queria muito o Scarpa, tá? Só para dizer, nos e-mails que chegaram aqui. Tem domingo mesa redonda, 9 da noite, com tudo sobre o grande clássico do final de semana. Obrigada, Garrafa. Boa. Valeu, Flávio. Valeu pela audiência. A gente te espera. Tchau.